O que é a via respiratória? É a via pulmonar. A absorção dessa via é a via, né, vamos dizer assim, mais popular na aromaterapia. Inclusive, muitas vezes, quando as pessoas entram em contato pela via, pela aromaterapia mesmo, elas acham que é só um cheirinho por causa dessa via. Porque com o nome, olha o nome da aromaterapia, né? Presta bem atenção. O nome é aromaterapia. Então está intimamente ligado ao aroma. Está intimamente ligado ao, vamos dizer assim, ao cheiro, não é? É ligado ao cheiro, é ligado ao aroma. Ou seja, a pessoa intimamente liga, né, a apenas um cheirinho. Essa via respiratória, essa via pulmonar, ela se liga apenas a um cheiro. Muitas vezes a gente não dá muita importância ao ar que a gente respira, né? 90% do dia você não se dá importância a isso. Né? Você só lembra do ar que está respirando, por exemplo, quando passa em algum esgoto, quando passa na frente de uma padaria, está com fome, chegou no restaurante, passou ali num café, aí você lembra que respira por causa do cheiro, entende? Por causa do aroma do ambiente. Mas é muito difícil, né, você estar, vamos dizer assim, diante de uma pessoa que está consciente para sua respiração. Né? Tem até uma música que eu gosto muito que diz assim: pode parecer que não, mas você já se esqueceu que respira. E é verdade. A gente se esquece, né, que respira, vira uma coisa tão automática e é uma via muito poderosa de absorção dos óleos essenciais. Eu disse para vocês que não existe uma via mais poderosa, mas a via pulmonar é uma das vias mais rápidas de absorção. Certo? Então, como é o caminho de absorção? Vamos lá, vamos explicar por que é que essa via é tão poderosa. O que acontece na via de absorção por respiração? A gente pega um óleo essencial, né? Vamos inalar aquele óleo essencial e quando a gente inala o óleo essencial, muitas pessoas, por exemplo, falam assim: ah, o óleo vai diretamente para o cérebro pelo bulbo olfativo. Não, ele não vai, certo? Então, qual é o caminho que ele faz? Ele primeiro, né, tá na nossa mão, ele entra pelas narinas, né, passa pelas coanas nasais, que são como se fossem ondulações assim que tem aqui por trás do nosso nariz, que serve para umidificar o ar, que serve para aquecer o ar antes dele entrar nos pulmões, que serve para limpar de impurezas, de poeiras, de micro-organismos, o que tiver ali, né? Essas coanas, elas são mucosa, certo? São um tipo de pele bem fininha, como essa daqui da minha boca aqui, ó, da sua boca também, né? É uma pele bem fininha, né? Então essas coanas estão ali. Quando bate algum micro-organismo, alguma coisa ali, ali tem sistema imunológico altamente vascularizado e aí as bactérias morrem, né? São eliminadas, vamos dizer assim, são destinadas. E o pulmão, ele acaba recebendo um ar mais aquecido, mais umedecido e mais limpo para poder ser, vamos dizer assim, absorver, fazer as trocas gasosas, que é a real função dele, tá? Então ele passa pelas coanas nasais e depois de passar pelas coanas nasais e seguir assim, né, sentido pulmonar, traqueia e tal, não vou entrar em todos os órgãos não, mas quando ele passa por aí, ele vai passar num lugar chamado uma câmara olfativa, certo? Uma câmarazinha mais ou menos desse tamanho assim, é bem pequenininha, né? Ela é bem pequenininha, fica logo abaixo da célula túrcica ali, enfim, eu não vou falar muito de detalhe de anatomia não, mas ela é uma câmarazinha pequenininha, certo? Em que o ar acaba sendo capturado ali e essa pelezinha, que também é uma forma de mucosa, chama de epitélio olfativo. Epitélio significa pele. O epitélio olfativo, ele tem terminações nervosas do bulbo olfativo, certo? Então, o bulbo olfativo, ele está aqui no nosso cérebro, sai, é o primeiro par de nervos cranianos, certo? São 12 pares, a gente tem o primeiro. O primeiro sai exatamente do centro do sistema límbico e gera, né, uma extensão aqui assim, até mais ou menos essa altura aqui nossa, certo? Mais ou menos aqui, em que ele se espalha, é um bulbozinho assim, bem pequenininho, e ele se ramifica, certo? Passa por uma placa de osso mesmo, crivada, toda furadinha, aí ele se ramifica, entra por esses furinhos e fica sendo nutrido, esses nervos ficam sendo nutridos
pelo esse epitélio, o epitélio olfativo. Esse epitélio olfativo ele vai produzir muco, uma finíssima camada de muco em que dissolve óleos e substâncias hidrossolúveis, né? Ele dissolve ali. Ele também tem células que vão nutrir esses neurônios e vão dar suporte ao sistema imunológico, a vascularização, né? E a tudo que esses nervinhos precisam. Uma coisa muito legal disso é que essa região, essa pelezinha que suporta esses neurônios e essa camada de muco produzida por essa pele é a única proteção que as terminações do bulbo olfativo possuem. Ou seja, existe uma área no nosso corpo que está intimamente ligada ao nosso cérebro que está completamente exposta ao ambiente. Exatamente essas terminações nervosas do bulbo olfativo. Certo? Então essas terminações, elas estão aqui, estão cobertas com uma fina camada de muco, como se fosse uma salivazinha assim. Ou seja, tem uma fina camada de saliva que expõe esse nervo. E aí, uma curiosidade muito grande é que essa é a única região do sistema nervoso central que está completamente exposta ao ambiente. E aí eu quero abrir um parêntese para o grau de importância que o olfato tem na própria evolução das espécies e na própria importância vamos dizer assim, do sentir o mundo, certo? Isso eu vou abrir um parênteses assim, né? Porque primeiro que eu gosto muito desses parênteses, eu gosto muito da natureza, e segundo porque eu acho que traz dados muito importantes para quando você for falar dessa via olfativa. Primeira coisa muito legal dessa via olfativa é que o nariz, o bulbo olfativo, ele na verdade ele origina o cérebro na evolução. O cérebro, ele cresce, ele tende a crescer por causa do bulbo olfativo. Eu vou explicar bem como é que acontece isso. Imagine um cérebro bem primitivo, bem pequenininho, né, que tem a capacidade ali de sentir alguns cheiros, de sentir o seu mundo. Uns cheiros, uma luz, se é dia, se é noite, mas não muitas resoluções, vamos dizer assim, não muita resolução. E aí o que acontece? À medida que ele vai evoluindo, que esse ser vai evoluindo, que ele vai evoluindo, o que acontece? Ele precisa ter uma capacidade de memória, de memorização, do que ele pode comer, do que ele não pode comer, do que faz mal, do que faz bem, né? Do que é agressivo, do que não é. Ele precisa saber disso, do que a água é boa, de quando a água não é, né? Precisa saber disso. Um bicho que come uma comida que é venenosa, que chega perto de um animal que vai comer ele, que bebe uma água que está podre, ele não vive, ele morre. Vai pegar, porventura, em algum dia, alguma doença e vai morrer. E se ele morre, ele não tem filhos. Se ele não tem filhos, aquela informação ela acaba não sendo propagada. Quanto mais existirem bichos daquela espécie comendo o que não pode, bebendo água podre, chegando perto de bicho que vai comer ele não vai se reproduzir. Agora, todos os outros que souberem, essa comida é boa, essa não é, essa água é boa, essa não é, esse bicho é perigoso, esse não é, ele vai sobreviver, ele vai se resguardar. E aí ele vai começar a desenvolver o quê? Memória. Ele vai começar a ter memórias. Essa comida eu não conheço, como é que eu experimento ela? Eu lembro que da outra vez eu experimentei daquele outro jeito e deu certo. Aí experimenta, essa é boa. Ou então comeu, não fez bem? Eu lembro. Ou seja, existe uma íntima relação entre a sobrevivência, o olfato e o paladar, junto com a sobrevivência. Existe uma relação muito íntima. Quanto mais o bicho lembra o que pode comer e o que não pode, mais ele sobrevive. E assim a gente vai criando meio que uma protocultura na evolução baseada no nariz. E aí você vê o grau de importância do nosso nariz, né? E desse epitélio olfativo e toda vamos dizer assim, essa absorção e essa entrada dos óleos essenciais, primeiramente chegando aqui, né? Então eu abri um parêntese, fechei esse parêntese aí para o epitélio, né, olfatório. Vamos continuar. Então você vai inalar o óleo essencial. Ele passa pelas narinas, passa pelas coanas, vai ter uma certa turbulência, certo? Em que ele vai entrar pelo epitélio olfativo. E eu vou falar um pouco até dessa turbulência. Vou abrir um outro parênteses legal aqui. Quando você inala um óleo essencial, é diferente de você respirar. Já percebeu? Presta bem atenção. Para comigo um pouquinho. Para só um pouquinho aí. Respira fundo normal. Respira normal. Presta atenção no que está acontecendo com a sua respiração. Presta só atenção. É de um jeito, né? Agora, finge que está inalando um óleo essencial, algum cheiro. Se tiver um óleo essencial ali, abre o frasquinho e cheira. Perceba que é diferente a maneira de você inalar. Percebe bem. Deixa eu pegar aqui um. Nossa, que coisa boa.
Mas você percebe que você inala um pouco mais lentamente. Você percebe, né? Você inala um pouco mais lentamente. De alguma certa forma, existe uma certa atenção ali para o aroma. O que isso quer dizer? É que, a depender de como você inala, aspira o ar pelo nariz, ele gera uma corrente que pode gerar uma turbulência ou não. Essa turbulência, ela é muito boa para gerar, vamos dizer assim, quando gera uma turbulência, é muito boa para direcionar o óleo essencial para o bulbo olfativo. A gente vai ter uma via inalatória, né, mas que estimula bastante o bulbo olfativo. Claro que ele vai cair também no pulmão, né? Então ele vai aqui, vou botar aqui, ó. Vou botar logo traqueia, pulmão. Vou entrar logo no pulmão, certo? Certo? E aí o que acontece? Ele vai entrar lá no pulmão. Mas quando você só respira, é como se não passasse muito essa turbulência, você não tem muita resolução, você não tem muitas características, você não tem muitas camadas, não tem muitas profundidades no aroma que você vai sentir. Quando eu inalei esse óleo aqui, eu senti cardamomo, eu senti camomila, eu senti magnólia, eu senti lavanda, eu senti limão. Claro que eu conheço a receita e eu estou esquecendo alguns ingredientes, mas eu dei para sentir por quê? Porque eu inalei bem lentamente, essa sinergia que eu mesmo preparei, certo? Então essa é a absorção, esse é o caminho, vamos dizer assim, do ponto de vista anatômico, de onde a gente consegue ver, né? Até onde a gente consegue ver, do ponto de vista palpável e visível, tá? Então o caminho é esse, a gente passa das narinas, coanas nasais, epitélio olfativo, traqueia e pulmão. E aí, depois do pulmão, vamos lá, continuar agora. O que o pulmão faz? O pulmão, ele é um órgão de duas funções principais, né? A absorção e excreção. Ele tem essas duas principais funções. A absorção de oxigênio, que é vital, e eliminação de gás carbônico, que é tóxico. Então ele tem essas duas funções. Muitas vezes a gente fala assim, o pulmão ele é responsável por trocas gasosas, o pulmão é responsável por absorver nosso oxigênio, mas ele é um órgão de absorção e também de excreção. Muitas vezes quando a gente fala de excreção, a gente lembra das fezes, lembra da urina e se esquece do pulmão e até da pele, tá? Certo? Aí do pulmão, o pulmão ele tem alvéolos. O pulmão é um saco, certo? Ele é um saco mesmo assim, vivo, que ele é todo ramificado. Então tem uma traqueia, se divide em duas, que divide em quatro, que vai se dividindo, até em camadas microscópicas em que ficam pequenos saquinhos, pequenininhos de ar, que eles têm esse movimento, né? Então quando você respira fundo, ele enche um pouquinho, quando você exala, ele esvazia um pouquinho. Ele fica aqui, ó, respirando também, junto com o seu movimento sincronizado com o seu diafragma, certo? Então ele absorve, aqui é altamente vascularizado, ele absorve oxigênio, óleos essenciais também acabam entrando por essa via, por alta afinidade tecidual, e quando ele elimina CO2 e ele também elimina óleos essenciais. Na verdade, não é o óleo essencial, são algumas substâncias e aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes. Então, do pulmão, ele vai ser absorvido pelos alvéolos, os óleos essenciais. Estou falando dos óleos essenciais, tá? Vou botar aqui, absorção de óleos essenciais, para ninguém... Eles são absorvidos e aí entram na corrente sanguínea. Concorda comigo que quando você inala o oxigênio vai diretamente para a corrente sanguínea? Exatamente a mesma coisa acontece pela via dos óleos essenciais por inalação, certo? Ele é absorvido e cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele vai ser, entrando na corrente sanguínea do pulmão, o primeiro órgão que recebe óleo essencial depois do pulmão, certo? O coração é o primeiro órgão, então do pulmão vai para o coração, certo? E do coração, né? O coração ele manda sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, o gás carbônico é eliminado e é reoxigenado e aí vai para o coração e é distribuído para o corpo. E passa pelo fígado, certo? Todas as metabolizações, vou abrir um parêntese para o fígado depois, mas todo o processo de absorção, todo respiratório, pele, mucosa e uso interno, todos eles vão passar pelo fígado. O fígado é o principal órgão de metabolização, não só, mas ele é o principal órgão. Se eu fosse escolher assim uma função importantíssima que o fígado faz,
é o processo de metabolização. É muito importante, é ele quem segura a onda de todos os problemas, de todos os pepinos, de todas as cachaças que a gente bebe, de todas as coisas que a gente faz. O fígado é quem realmente segura a onda para manter a homeostase, ou seja, para manter o equilíbrio corporal. Estão conseguindo entender bem aí? Tá? Então eles são absorvidos por todo o corpo. O que eu quero fazer é, vamos dizer assim, de uma maneira simples. Então vamos lá. Ele é absorvido, é entendido pelo bulbo olfativo ali, é estimulado, vai ser absorvido pelo pulmão, cai na corrente sanguínea. Acho que é aí, até aí que você precisa entender mesmo. Ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ser metabolizado pelo corpo, pelo pulmão ou pelo fígado. Vai ser sempre metabolizado pelo fígado. Certo? Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Se alguém tiver dúvidas, sempre. Pode dizer, sempre vai ser metabolizado pelo fígado. Ah, esse aí vai ser metabolizado pelo fígado? Sempre, sempre, sempre. Certo? E aí, o que a gente consegue tirar disso? Toda absorção pulmonar, respiratória, ela vai estar envolvida a uma cair na corrente sanguínea. E ela cai rápido. Certo? Agora tem alguns pontos importantes aí. Assim como ela entra na corrente sanguínea rápido e ela é metabolizada rápido, quer dizer também que ela é excretada rápido. Entende? Se ela é metabolizada rápido, se ela é disponibilizada rápido, ela é excretada mais rápido. Certo?